Fala, sétimo ano, e aí? Olha onde eu vim parar, dentro do seu livro, hein? Olha que legal. Coloca lá na página 139, que você vai me encontrar aí dentro. Procura aí. Ah, achou que eu tava aí, né? Não, é só virtual. Não adianta fechar o livro também, que eu não vou sair daqui não, certo? Bom, hoje a gente vai ter uma aula rápida aí, tá? Ainda nesse esquema desse videozinho, para ver se fica mais fácil para vocês, mais tranquilo. A gente vai dar prosseguimento aí ao nosso capítulo. Então é uma aula curta, rápida, uma continuação sobre o que a gente estava conversando de comercialização de mercadorias, certo? Bom, quando nós falamos de comercialização de mercadorias, existem três tipos de situações, tá? A situação de lucro, prejuízo ou uma situação nula, tá? É situações que estão aqui, ó, do ladinho aqui da minha foto, aqui em cima da minha foto, tá? A primeira situação que diz assim pra gente, ó, vou aumentar aqui, ó, para ver se fica melhor pra gente ver, ó. Preço de compra menor do que o preço de venda. Quando o preço de compra é menor do que o preço de venda, é uma situação. A segunda situação é o preço de compra foi maior do que o preço de venda, certo? E a terceira situação é quando o preço de compra é igual ao preço de venda, tá? Nessa situação, nós dizemos que é uma negociação nula, tá? Por quê? Porque você comprou um produto, vamos imaginar, por R$ 10. Ah, comprei uma bermuda por R$ 10. Vendi ela por R$ 10. Então ela é nula. Eu não tive lucro nem prejuízo, certo? Nas outras duas situações, nós podemos passar por lucro ou prejuízo. E aí é preciso que a gente entenda, tá? Bom, por isso que eu vou vir aqui para baixo, para que nós conseguimos ver o primeiro exemplo na prática. Nesse primeiro exemplo, diz para a gente que uma livraria comprou alguns livros. Cada livro desses custou para a livraria R$ 15, tá? E ela queria vender esses livros e ter um lucro de 30% em cima dos livros, tá? Bom, para ela ter um lucro de 30%, por quanto ela deveria vender os livros? Ok? Então ela comprou por 15, queria vender, queria ter um lucro de 30% em cima de cada um dos livros e queria saber por quanto ela poderia vender. É um cálculo bem simples, mas tem algumas pegadinhas, tá? A primeira pegadinha é, olhem aqui do ladinho, olhem aí do meu ladinho, que o primeiro detalhe que a gente tem que fazer é transformar a porcentagem em um número decimal, tá? Então, porcentagem, nós já conversamos, que significa que esse número vai ser dividido por 100. Porcentagem. Então, se ele quer um lucro de 30%, nós vamos dividir 30 por 100. E aí 30%, 30 dividido por 100, vai dar 0,3. Então, 30% é igual a 0,3. Nós vamos trabalhar com 0,3. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é a pegadinha. Percebam na fórmula que o livro traz pra gente, que diz assim, ó. A fórmula é preço de venda é igual a preço de custo mais lucro. Bem, primeiro detalhe. Sempre que nós falarmos de lucro, nós vamos utilizar a soma, certo? Então, sempre que a questão for quer lucrar, teve lucro, vai obter lucro, tá? Quer ter um lucro de 30%, quer ter um lucro de 50%, quer ter um lucro de 40%, certo? Sempre que for quer ter um lucro, a gente vai utilizar a soma, ok? Esse é o primeiro detalhe, certo? Bom, como é que é a fórmula? Preço de custo. Preço de custo é o preço que o livro foi comprado, tá? Então anotem aí no livro de vocês com lápis, preço de custo é igual ao preço de compra, tá? Então, nesse caso aí, o preço de custo foi 15. Por quê? Diz lá no nosso exemplo que a livraria comprou cada livro por R$ 15. Então, o preço de compra foi 15, certo? Bem, então, beleza. 15 mais lucro.
Aí vem a pegadinha. Por quê? Porque diz a questão que ele quer ter um lucro de 30%. Se você botar assim, 15 mais 0,3, vai dar errado, tá? Você tem que ficar atento, certo? Na continha certa do lucro, ok? Por quê? Porque você, para fazer o lucro, você vai ter que transformar. Percebam aqui, ó. Como é que ficou esse cálculo? 15 mais 15, por quê? Porque é o preço de compra. O lucro é igual a o preço de compra vezes a porcentagem, tá? Então, ó, 15 é o preço de compra mais lucro. Como é que eu acho o lucro? Lucro é preço de compra mais porcentagem, certo? Então vai ficar 15 mais 15 vezes 0,3, ok? E isso aqui vai dar R$19, certo? R$19,50, ok? Então, essa é a nossa fórmula do lucro, certo? Então, esse é o primeiro detalhe. Para a gente achar o prejuízo, é o mesmo raciocínio. Ó. Vocês podem ver aqui no exemplo abaixo, ó, que é o mesmo detalhe. A única diferença, tá, é que, em vez de ser soma, como ele está falando de prejuízo, ele é uma subtração, certo? Então, nesse caso do nosso exemplo aqui, o nosso colega comprou aí uma bicicleta por R$180 e quando foi vender, levou um prejuízo de 15%, certo? 15% é igual a 15 dividido por 100. 15 dividido por 100 é igual a 0,15. Então, nós vamos trabalhar sempre com o número decimal, certo? Aí vamos para a fórmula. Preço de custo é o preço de compra, 180, menos prejuízo, tá? É a mesma coisa do lucro, preço de compra vezes a porcentagem. Então, 180 vezes 0,15, que vai dar aí 0,85, certo? Então, prestem atenção nisso, tá? O lucro e o prejuízo, antes da gente somar ou subtrair, é preciso fazer essa multiplicação, ok? Se você somar ou subtrair direto, vai dar errado, certo? Então, vamos lá. 180 menos, tá? 180 vezes 0,15. Esse preço aí deu 153. Portanto, se ele teve 15% de prejuízo, ele vendeu a bicicleta por R$153, certo? Bom, sétimo ano, fechamos lucro ou prejuízo, bem simples, bem rápido, tem que ficar atento na fórmula, ok? Aqui, ó, o livro coloca bem legal pra gente, tá? Bem simplificado essa formulazinha pra gente, só prestar atenção, fazer bonitinho, tá? E aí vou passar os exercícios para vocês. Abraço, se cuidem!